Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Felipe Ferreira aqui com vocês. O vídeo de hoje vai ser para falar um pouquinho mais, né, da grande ferramenta Zorro Forex Trader. Muitas pessoas me chamando aqui no inbox, pedindo mais detalhes, mostrando mais na prática, né? E hoje, sexta-feira, como muitos sabem, eu não opero, né? A primeira sexta do mês só, no caso, né? Hoje foi o dia da non-farm, né? Do relatório de pagamentos não agrícola. Mas eu queria mostrar para vocês que deu uma entrada fantástica. Quem me avisou até, porque eu não opero realmente hoje, quem me avisou foi um dos que já estão usando a ferramenta e ele pegou mais de 700 pontos, né, ou 70 pips, usando o Zorro no Eurodólar, que é o par que eu gosto bastante e é o que eu mais uso aqui com o Zorro, né? Ele veio me falar, maravilhado, eu vim olhar e realmente a entrada foi fantástica. Ele foi seguindo exatamente o esquema de proteção, né, que eu passo, mais o esquema de ir avançando com o take profit, né? Como eu falei no outro vídeo, no Zorro eu passo junto da ferramenta, vem diversos vídeos feitos por mim, né? Com o esquema de gerenciamento, escalonamento de entradas, para você pegar ali um risco-retorno de 1 para 10, 1 para 15. Então hoje, dia de relatório de pagamento não agrícola, que é um dia tenso, o Zorro lá, o nosso amigo, pegou 70 pips, 700 pontos usando a ferramenta. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês, tá? Já estou aqui no Eurodólar, né, no H1. Esse aqui foi o movimento do non-farm, né? E aqui você simplesmente vem aqui para adicionar a ferramenta, arrasta para cima, né? Porque ele já vem por padrão, quando está verde é para compra. Você arrasta para cima e aí coloca ali naquele movimento da máxima que deu antes do non-farm, né? Depois da non-farm deu essa queda. Eu fui repassando com ele e ele fez exatamente assim, né? Aqui deixou um fundo, né? Então o que ele fez? Deixa eu ajeitar aqui, porque ele está pegando aqui, né? Aqui deixou um fundo e aí o que ele fez? Ficou esperando aqui a zona de entrada, né? E você vai trazendo para o lado até a hora da entrada acontecer, né? Só que aí esse movimento aqui não chegou aí lá, deixou um novo fundinho um pouco mais embaixo e aí sim retraiu. Então a gente ajusta aqui a ferramenta, né? O que eu faço? Vou mostrar só para ficar bem claro aqui, ó. A gente conectou essa máxima aqui que foi do movimento antes da non-farm, depois conectou aqui. Mas aí o preço andou mais um pouquinho, fez uma mínima aqui mais abaixo um pouco. Então a gente ajusta ela e coloca o final daqui do Zorro está aqui, né? Para que essa área aqui da entrada possa esticar até que o preço venha, né? Mas a gente conectou por conta dessa mínima aqui, tá? E aí, deixa eu apagar. Vamos dizer que, né, a hora que a gente conectou estava aqui, né? O preço não tinha andado ainda, a gente esticou. Olha aqui, vou até dar um zoom para vocês verem. Olha o movimento que fez. Olha onde foi o preço, olha onde foi e olha como voltou na mesma hora. Ele praticamente só tocou na nossa zona de entrada. Vou até aumentar mais, ó. Voltar um pouquinho aqui. Olha aqui. Ele tocou na nossa zona de entrada. Imediatamente já deu um baita engolfo na sequência, né? E foi na direção que a gente queria. E aí o esquema é o seguinte, pessoal. A entrada foi aqui, né? Assim que tocou aqui na caixa do Zorro, o stop estava aqui. Eu já vou mostrar o quanto tinha esse stop aqui, para vocês verem como o Zorro arrisca pouco para ganhar muito, né? E aí, imediatamente o preço já voltou. Quando chega aqui, mais ou menos, a gente garante, é o nosso primeiro alvo, a gente já garante uma parte do lucro e desce o stop todo aqui para o início da caixa, né? Para o break-even, no caso, né? Então vou apagar para mostrar como é que ficou. Aqui estava a entrada e o stop já, né? A gente pegou o nosso primeiro alvo aqui. O segundo alvo é a mínima do Zorro, que foi aqui. Pegou também. Nosso stop está lá em cima, né? E aí, fez aqui um belo de um pullback na mínima do Zorro. Voltou a cair. Pegou o nosso terceiro alvo, que é aqui, essa linha tracejada. Quando chega nesse ponto aqui, conforme eu ensino lá no vídeo, né? Você desce o stop para a mínima do Zorro, tá? Então o nosso stop a partir daqui está aqui com bastante lucro já, né? Com o que ficou a gente já pegou um take profit aqui, outro take profit aqui,
outro take profit aqui, e a partir daqui é a última parte do trade, a gente desce o nosso stop para cá, né? O quarto trade está em andamento e está com bastante lucro, né? Porque a nossa entrada foi aqui, a gente está com isso tudo aqui de lucro, e o trade ainda está andando, né? Na verdade, a gente está com isso tudo aqui de lucro, né? É que a gente está protegido aqui caso o preço volte. E o preço continua andando e a gente, aí quando chega num ponto aqui que eu ensino também, a gente desce o nosso stop aqui para o runner, que essa linha aqui, tracejada, chama de runner, né? Quem comprou lá a ferramenta sabe. Então, ele foi só aproveitando o movimento todo. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de pontuação que deu esse trade hoje. Foi um negócio fantástico. Ó, a nossa entrada aqui, né? O nosso stop é aqui acima da caixa, né? Da zona de entrada do Zorro. Nosso stop tinha 15 pips, tá? Na primeira entrada, aquela que eu mostrei, quando ele desce o stop para o break-even, ele pegou 10 pips de lucro. A partir daqui em diante, o trade já está somente no lucro, porque o stop já está no break-even e a gente já fechou uma operação de 10 pips, né? Então a gente pegou 10 pips, depois ele pegou mais 28 pips, que foi aqui na mínima do Zorro, depois ele pegou mais 45 pips e depois ele fechou a operação aqui, por volta foi aqui, 80 pips, mais uma de 80 pips, porque aí ele, quando voltou aqui, pegou o stop que já estava aqui pertinho. Também, né, não tem nem do que se lamentar, né, porque é uma operação realmente 10, 28, 45 pips, depois 80, 4 trades extremamente bem sucedidos, arriscando 15 pips apenas, né, uma relação de risco-retorno aí de mais de, se eu não me engano, deve dar 5 para 1, né, 1 de risco para 5 de lucro. Geralmente é assim com o Zorro, principalmente quando a gente analisa no H1, né, que a gente pega movimentos maiores, e é isso que eu queria passar para vocês. O Zorro é realmente uma ferramenta muito legal, é muito fácil, né? Vocês podem ver que eu simplesmente, deixa eu apagar essa ferramenta aqui, eu simplesmente clico aqui, ele já me dá, né, o quadradinho, eu somente ajusto, conecto máxima com mínima, ele já me dá tudo, né? Já me dá zona de entrada, stop, primeiro alvo aqui no caso, segundo alvo, terceiro alvo. Realmente aliar isso ao que eu uso lá, ao que eu ensino lá na questão do gerenciamento, né, do escalonamento de lote. É negócio assim para aumentar o capital em questão de muito pouco tempo. É realmente muito legal a ferramenta, fácil de usar, né? Não tem configura isso, configura aquilo. Seguindo o que eu passo lá, né? Porque eu passo setup para scalping, eu passo setup para swing e eu passo setup para day trade, né? Então, seguindo lá as três configurações que eu passo aqui do Zorro, é só alegria, né? Então eu te convido aí para adquirir essa ferramenta que vai potencializar seus trades e muito. Só confirmando, né? Hoje é dia 6 de agosto, esse trade aqui foi no relatório não agrícola do mês de agosto, né, que é na primeira sexta-feira do mês. Então eu volto aí na semana que vem. Ótimo final de semana para todos. Um grande abraço.